Viver de renda significa você viver sem precisar trabalhar, vendo o dinheiro cair na sua conta. Quer saber se dá para viver de renda com ações? Então fica até o final desse vídeo que é isso que nós vamos discutir, e até o final desse vídeo eu também vou te mostrar um caso real de quanto renderia 500 mil reais com ações. O meu nome é Leonardo Almeida, eu sou especialista em investimentos, e se você tem insegurança de investir em ações ou medo de perder dinheiro, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um material gratuito para você, que vai te mostrar tudo que você precisa saber para começar a investir em ações do zero e com pouco dinheiro. Então pega esse material de graça no primeiro link da descrição. Primeira coisa que a gente precisa pontuar nesse vídeo é que para viver de renda a gente precisa trabalhar com a renda passiva ao nosso lado. A renda ativa é aquela que nós precisamos ativamente estar desempenhando uma atividade para conseguir trazer a remuneração. A exemplo disso, nós temos um mais comum, que é o nosso trabalho assalariado, em que nós trabalhamos, nós damos nossas horas de trabalho, o nosso esforço para posteriormente conseguir o salário, que é a nossa remuneração por isso. Já quando nós falamos de renda passiva, nós estamos falando de uma possibilidade de ser remunerado sem estar ativamente trabalhando para isso. E a forma mais comum de obter renda passiva é por meio de investimentos. E como aqui no canal nós falamos principalmente sobre o investimento em ações, hoje eu vou estar trazendo para você essa possibilidade de renda passiva com as ações. E se tratando de ações, para gerar essa renda passiva nós precisamos investir pensando nos dividendos. Os dividendos são pagamentos que as ações fazem diretamente na sua conta, que nada mais são do que a distribuição dos lucros daquela empresa. Então, cada ação que você compra na Bolsa de Valores pode escolher distribuir uma porcentagem do seu lucro para os seus acionistas. E dependendo de quantas ações você tem daquela empresa, você deve receber uma parcela maior ou menor de dividendos. Além disso, as ações também são muito interessantes na hora de construir o seu patrimônio. Porque por mais que o preço das ações possa ser variável, no longo prazo você deve ter uma empresa boa crescendo e tendo o seu preço subindo. O que quer dizer que quanto mais tempo você fica investido em ações, mais você aumenta o seu patrimônio. No entanto, eu preciso citar que quando nós estamos falando de investir em ações, nós estamos lidando com renda variável. E a renda variável tem sim os seus riscos. No caso de ações, nós podemos, por exemplo, citar o risco de liquidez e o risco de mercado. O risco de liquidez diz respeito a um risco de você não ter liquidez suficiente na negociação de um ativo para conseguir vender ele a um preço justo dentro do mercado. Mas explicando de uma forma mais simples para você, isso só quer dizer que você compra um ativo e depois tem dificuldade de vender ele porque tem poucas pessoas negociando ele, o que faz com que você tenha que reduzir o seu preço para conseguir se livrar daquele ativo. E isso pode acabar gerando perdas. Já quando nós falamos de um risco de mercado, nós estamos justamente falando desse risco de volatilidade do preço de ações. Essa variação dos preços das ações pode ter várias causas, como por exemplo os resultados que aquela empresa divulga, a taxa de juros, a própria economia de algum setor ou do país, e tudo isso pode afetar a percepção dos investidores sobre as ações, o que acaba variando o seu preço. Mas agora voltando para a questão dos dividendos das ações, que é o foco desse vídeo, quando nós falamos disso, nós também temos que considerar o efeito da inflação, pois uma empresa ela pode pagar muitos dividendos para você durante um período de tempo, mas se nós estamos falando de viver de renda por longo prazo, nós devemos considerar que a inflação, ou seja, o aumento dos preços, vai influenciar na sua capacidade de compra. Como o Brasil historicamente vem aumentando a sua inflação, isso quer dizer que cada vez mais o brasileiro perde o seu poder de compra. Os bens de consumo ficam cada vez mais caros com o tempo e isso acaba fazendo com que o seu dinheiro valha menos também. Isso, por exemplo, quer dizer que se você tivesse 500 mil em 1990, você poderia comprar muito mais coisas com 500 mil reais hoje. E isso também vai acabar se refletindo para o momento futuro. Por isso, é importante considerar o efeito da inflação quando nós falamos de viver de renda para longo prazo. E para citar números aqui, hoje eu tenho a informação de que a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de aproximadamente 4%. Então a gente pode usar essa informação para deduzir
esse efeito da inflação dos nossos rendimentos com dividendos, por exemplo. Então, isso quer dizer que se eu tive um retorno só com dividendos de 10% dentro de um ano, ao descontar a inflação no valor de 4%, isso vai me dar um rendimento real de 6% no ano com dividendos. Se esse vídeo está agregando para você, eu só peço que você também deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo isso é muito importante para mostrar para o YouTube que esse vídeo te interessa e espalhar para outras pessoas que têm o mesmo problema e o mesmo interesse do que você. Mas agora eu vou trazer 2 exemplos reais para você ter uma noção de como é que isso funcionaria na prática. Como aqui nós estamos falando de viver de renda, a primeira ação que eu vou citar para você, e que inclusive não é uma recomendação de compra, é a ação do Banco Itaú, pois é uma empresa que acaba pagando seus acionistas todos os meses. Embora o dividendo do Itaú não seja tão expressivo assim, para efeitos de renda passiva, se nós formos pensar que nós vamos viver com aquele dinheiro, é interessante ter uma ação que paga todos os meses para nós, para a gente ter essa regularidade de pagamentos. Hoje, a ação do Banco Itaú, segundo as últimas informações, tem pago um dividendo de 6% ao ano. Se nós falarmos que você durante a sua vida inteira conseguiu juntar um valor de 500 mil, que eu acredito que é um valor que ele é possível falando de uma vida inteira de investimentos e acumulação, você poderia contar que esse valor de 500 mil renderia com a ação do Itaú, segundo esse dividend yield atualizado, um valor de 30.500 por ano, o que acabaria refletindo num pagamento de dividendos por mês de R$ 2.541, o que, se você for parar para pensar, não é um valor tão considerável, ainda mais se você for considerar o efeito da inflação durante o período. Mas, conforme eu falei para você, essa não é a empresa que mais paga dividendos dentro do mercado de bolsa de valores. Nós temos empresas listadas em bolsa de valores que são mais focadas ainda em pagar dividendos do que a ação do Banco Itaú. Que, como a que eu peguei de exemplo para trazer nesse vídeo aqui também, é a ação da Taesa, que é uma ação do setor elétrico, uma ação de uma empresa que já está bem desenvolvida dentro do mercado e já não tem uma tendência tão grande de crescimento, mas sim de repassar os seus lucros para os seus acionistas. Segundo a última informação, o dividend yield, a distribuição de lucros da Taesa, foi de 10,77 no último ano. Então aqui você vê que nós já temos um valor de distribuição muito mais expressivo do que na ação do Banco Itaú. Os 500 mil que nós juntaríamos durante a nossa vida aqui já renderiam um valor de 53.850 ao longo de um ano. O que, se nós formos dividir por 12 para saber uma renda mensal, daria um valor de aproximadamente R$ 4.487. Mas aqui o pulo do gato é que essa empresa não necessariamente vai pagar para você todos os meses. Inclusive, ela nunca fez um pagamento todos os meses durante um ano. E a sacada com as ações é que não necessariamente as empresas vão ter uma regularidade de pagamentos constante. A questão de viver de renda com ações é que você está dependendo do pagamento que essas empresas vão poder ou não fazer para você. E a frequência desses pagamentos pode acabar sim se alterando, e problemas dentro do mercado ou alguma crise podem afetar também esses pagamentos. É claro que você pode montar uma carteira bem diversificada com diversas ações que vão, no final das contas, acabar te pagando todos os meses. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso daqui aqui no canal e você pode dar uma olhada também. Mas eu te diria que para viver de renda com ações, você teria que usar uma estratégia de longo prazo. Veja, conforme eu já te falei nesse vídeo, o melhor resultado visto com ações é no longo prazo. Porque se você tiver uma carteira que você tem várias ações de empresas boas e que estão com seus resultados crescendo cada vez mais, você teoricamente vai ter uma carteira de ações que vai estar crescendo cada vez mais no longo prazo, aumentando o seu valor e o seu preço e aumentando também cada vez mais a quantidade de dividendos pagos. Então, você investindo mês a mês nessas empresas, nessas ações, você vai ver o seu patrimônio aumentando cada vez mais e vai receber cada vez mais dividendos na sua conta. Então, meu amigo, você pode chegar num ponto em que você vai receber pagamentos muito grandes na sua conta
para você conseguir então viver de renda. E quando nós falamos dessa estratégia, com certeza as ações são a melhor opção que você pode encontrar no mercado. Se você tiver alguma dúvida ou alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou estar respondendo você. E também já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. O meu nome é Leonardo Almeida, eu sou especialista em investimentos e nos vemos na próxima.